Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso evento. Como vocês observaram pela manhã, realmente um fórum de tal magnitude. Normalmente nós estamos nos nossos eventos com tratamento, terapêutica, e a gente vê que a segurança, o que a gente às vezes faz no centro cirúrgico, o nosso complemento é que dá os problemas nos nossos pacientes. Nós iremos hoje, agora nesse momento, a palestra é a formação do médico para a segurança do paciente. E a palestrante é a doutora Helenara Oliveira Ribas, do Grupo Hospitalar Conceição. E estará conosco nessa mesa o doutor Alfredo Guariche, que dispensa nossas apresentações. Com a palavra, doutor Alfredo. Vamos apresentar a Helenara, tá? A Helenara é Cadê a Helenara? Cadê você? Opa, legal. Ela é da Federal de Santa Maria, tá? Terra do meu médico. Gerente médica de pacientes internos da unidade de medicina intensiva de Mãe de Deus, tá? E ela foca basicamente em terapia intensiva. Eu pedi permissão ao nosso querido conselheiro para aqui fazer uma homenagem ao Dr. Walter Mendes. Dr. Walter Mendes, que foi citado em vários dos slides aqui, foi o primeiro a fazer uma tese sobre eventos adversos no Rio de Janeiro e publicou em 2009. Dr. Walter Mendes, por questões de saúde, não pôde comparecer e está sendo gravado. E todos aqui que lhe militam na saúde têm uma enorme dívida de gratidão ao Dr. Walter Mendes. Leonara, por favor, a palavra. Bom, boa tarde. É um enorme prazer estar participando desse evento. Eu tenho trabalhado em segurança do paciente nos últimos 10 anos, mais no sul do país. E estar presente no primeiro fórum do CFM sobre esse assunto, a gente está fazendo história, como disse uma amiga minha, né? A gente está compartilhando, está ajudando a construir uma cultura dentro desse país. Eu me sinto muito honrada por estar participando disso. Eu queria só fazer uma apresentação atualizada, atualizando um pouquinho da minha trajetória. Eu não tenho conflitos de interesse, eu sou intensivista, trabalhei em gestão de unidades em hospital privado muito tempo, trabalhei em um hospital público. Eu sou médica da coordenação da gestão de risco da rede do Conceição, que é uma grande rede que atende o sistema público de saúde, lá em Porto Alegre, atende também toda uma grande parcela do Estado. Eu sou fellow do ISCO em qualidade de segurança. E hoje eu estou fazendo um trabalho que me alegra muito e me faz muito feliz, que eu sou líder de um projeto chamado Projeto Paciente Seguro, que é um projeto do Hospital Moinhos de Vento, que é onde eu estou trabalhando agora, junto com o Ministério da Saúde, que se propõe a ajudar os hospitais a implantar o Programa Nacional de Segurança do Paciente, em 15 hospitais espalhados por todo o território nacional. Vou falar para vocês um pouco da experiência que a gente teve, quando a gente se deparou com o desafio de educar médicos, né? Eu não sou pesquisadora, eu não sou professora de formação, eu sou uma médica militante, acho, da segurança do paciente. Então, o viés de toda a formação que a gente propôs lá para o Hospital Conceição, ele tem esse viés, né? Aqui um pouquinho do contexto. O Hospital Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição, ele é formado por 4 hospitais, todos eles juntos têm mais de 1.000 leitos. Tem hospitais especializados em trauma, hospital especializado em materno-infantil e em maternidade, um hospital especializado em atendimento de crianças. E um grande hospital geral. Nós temos muitos residentes, né? São 55 programas dentro de toda a rede, 400 vagas, mais de 400 vagas credenciadas. Então, a cada ano, toda essa população gira dentro da instituição. Onde que eu faço? Quando a gente se propôs a montar uma proposta de educação, nós somos... o caminho natural é ver o que o Ministério da Saúde, o que a Organização Mundial da Saúde, esses grandes formadores de opinião em segurança do paciente tinham disponíveis.
currículo para escolas médicas de segurança do paciente foi lançado em 2009, era baseado numa experiência australiana que tinha sido lançada em 2005, e ele é muito bom. Então, assim, eu sugiro a todos que usem um pouquinho do seu tempo e olhem esse currículo, porque ele ainda está muito atualizado, apesar de ter sido publicado já há 8 anos atrás. Ele é composto de 2 partes, uma parte que é um guia do professor, onde tem a metodologia, a base científica, as sugestões de onde a gente deve colocar os assuntos relacionados à segurança do paciente dentro do programa da formação do médico, e a parte 2, que é os conteúdos mesmo. Mas os conteúdos, eles são muito bem desenhados, tem toda uma base teórica, tem sugestões de como a gente deve abordar esse conteúdo, tem slides, se a gente quiser usar, casos, é bem interessante. O formato é esse, ele tem 12 itens, né? São 12 itens que... para nós, quando a gente fala sempre do Programa Nacional, a gente fala em protocolo, né? Na verdade, o currículo ele é um pouquinho diferente. Ele pensa em atitudes e habilidades, e conhecimento também. Mas esses 11 itens, eles são desenhados para que o estudante entenda o porquê que ele faz isso. Ele tem que tomar essas atitudes seguras, para colocar dentro da prática, do dia a dia, uma atitude mais segura. Então, até o item 8, são assuntos em que a gente está muito acostumado a ler quando a gente lê bibliografia de segurança do paciente, né? A gente sabe que precisa envolver pacientes e familiares, a gente sabe que a gente tem que fazer gerenciamento de risco, que tem que aprender com os erros, que tem que trabalhar em equipe, que a complexidade interfere no resultado do cuidado e a gente precisa entender e saber como fazer para não deixar que isso comprometa a segurança do paciente e os fatores humanos. E o primeiro item, que é o que é a segurança do paciente, ele é um introdutório. Depois dos outros, 3 últimos são relacionados às campanhas da Organização Mundial da Saúde. Esse currículo ele foi lançado e ele teve que ser validado. Então, ele foi lançado em 2009, foi validado nessas universidades. Então, eles pegaram universidades de todo o mundo para que eles fossem representativos. O primeiro reporte foi esse, em 2011. E esse aqui, que foi em 2010, era uma introdução àquele reporte de avaliação do currículo para a segurança do paciente para médicos. A gente leu aquele currículo, ele é muito rico, muito lindo, e que agora? A gente não é uma faculdade. Eu trabalho no Hospital Conceição, a gente tem pós-graduação, tem residência médica. Nós não podíamos seguir o currículo como ele estava desenhado, embora a gente soubesse que todo aquele conteúdo era um conteúdo que era importante para ser apropriado pelos nossos jovens médicos. Então, a gente foi atrás de outras referências, né? Essa é uma referência de uma experiência da Johns Hopkins, que mostrou que fazendo um modelo mais fechadinho, mais conciso, eles também tiveram ótimos resultados, que estão na tabela, vocês vão ter que acreditar em mim, estão na tabela no ensaio pré-pós. Então, eles tiveram bons resultados na percepção, no conhecimento e nas habilidades. Também, outra referência mostrou que isso valia a pena. Essa é uma revisão de publicações de ensino de segurança do paciente para estudantes de medicina. Então, é um pouquinho antes, né, do lugar onde a gente queria atuar, do momento da formação médica que a gente queria atuar, mas todos demonstravam que a gente a maior parte deles demonstrava que a gente tinha avanços, fazendo alguma ação específica em segurança do paciente. Então, nós fomos procurar o como fazer, porque o que a gente estava acordado, assim. Nesse guia de desenvolvimento de programas de treinamento e educação da própria OMS, nós encontramos algumas das respostas. Aqui a gente tem modelos de cursos de segurança do paciente, de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, avançado, básico ou não, em que eles nos dão uma ideia do encadeamento de como a gente deve abordar esses assuntos com encadeamento, para que os
os nossos alunos tenham a condição de usufruir o melhor possível da experiência que eles estão tendo. Isso tudo está disponível no site da OMS. Essa aqui foi a proposta que a gente fez. Então, essa é a proposta que a gente fez para a diretoria, depois para a Coreme, do Grupo Hospitalar Conceição. Nós fizemos algumas modificações nos itens, então, aqueles que estão com asterisco, principalmente. Então, nós... a questão dos procedimentos invasivos dentro do Hospital Conceição estava sendo tratada num outro modelo, num outro patamar, a gente optou por não abordar, e a gente adicionou um item que era a incorporação das práticas, né? O que o Grupo Hospitalar Conceição estava fazendo em segurança do paciente para contextualizar qual era o papel que esses residentes deveriam ter dentro das políticas institucionais. Então, essa foi a proposta, detalhada, com algumas áreas traduzidas, outras adaptadas do modelo do currículo que a OMS tinha sugerido. E aí a gente tinha que saber como fazer. Acho que o principal problema, o primeiro problema que a gente tinha era o alinhamento, quer dizer, nós, da coordenação da gestão de risco e a diretoria que estava no hospital naquela época, achava que tinha que fazer. Mas daí até isso ser aceito e a gente fazer mesmo, tem um caminho muito longo. Então, na época a gente apresentou para a diretoria, depois apresentou para os diretores e depois apresentou para a Coreme. Quando a gente apresentou para a Coreme ela não achou que era importante na época. Alguns achavam, a gente já tinha falado com alguns coordenadores de residências médicas da instituição, então estavam alinhados alguns colegas, mas alguns não acharam. Dessa reunião com a Coreme, saiu uma proposta de a gente fazer um treinamento para os médicos, os preceptores da residência médica, para que eles se apropriassem dos conteúdos, para que depois a gente pudesse fazer um treinamento com os residentes mesmo. Lembrem-se que tudo... Não está funcionando? Agora está. Lembrem-se que tudo isso é um piloto, né? Isso foi um teste, é uma provocação que a gente está trazendo para vocês, para escutar de vocês também quais são as experiências e ver o que a gente pode fazer melhor. Enfim, nós construímos uma proposta, a nossa proposta era trabalhar os programas que tivessem interesse, mesclar residentes de áreas cirúrgicas e clínicas. A gente, não sei como é que é nos hospitais de vocês, mas em muitos hospitais onde eu trabalho e trabalhei, são áreas um pouco separadas, né? Eles não se falam muito assim durante a formação, e a gente achava que isso era importante, mas levou lá para a Coreme para discutir. E as definições foram que a gente precisava fazer um treinamento, então, com a Coreme, e a medicina interna já demonstrou que gostaria de fazer, nem que fosse só para eles. Para os residentes dele. A medicina interna do Hospital Conceição, ela é assim, avançada do ponto de vista de segurança do paciente, tem um R3 que trabalha segurança do paciente e melhoria da qualidade dentro da instituição. Ele já tinha um programa de treinamento um pouco mais focado em outros itens, em itens mais específicos da formação médica. A questão dos procedimentos cirúrgicos era uma delas. Então, já tinha um terreno fértil para a gente fazer. E uma diretriz que a gente tinha é que a gente deveria fazer a avaliação desse sistema para ver se isso valia a pena, se isso mudava de fato práticas ou conhecimentos. Então, nós fizemos então um módulo para os preceptores. A gente foi olhar uma referência que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é como avaliar, como fazer a avaliação desse currículo. E nós fomos lá procurar se, na avaliação desse currículo, se for, as universidades abordavam todo o currículo, só alguns itens, e, na verdade, a sugestão da Organização Mundial da Saúde é que a gente sempre abordasse o primeiro item, que é o que é a segurança do paciente, e o resto ficava, os outros itens eram a critério das instituições. Então, algumas instituições que serviram de piloto avaliaram todos os itens, outros avaliaram 4, outros avaliaram 5. Nós concordamos que esses 4 eram os 4 principais, que é o que é a segurança do paciente, que era mandatório, vamos dizer assim, a questão dos fatores humanos, o minimizando os erros e o trabalhando em equipe.
esses 4 itens foram os que foram trabalhados com os preceptores da residência médica. E na medicina interna, nós trabalhamos durante o ano todo os 11 módulos com encontros mensais. Nós também fomos procurados, na verdade, pela residência multiprofissional, e a gente acordou, então, aí nós temos odontólogos, administradores que estão fazendo curso de gestão, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, nós fizemos um módulo adaptado para a residência multiprofissional e trabalhamos com todas as residências multiprofissionais que trabalham no sistema do GHC. Como é que foram os modelos? Nos preceptores da medicina, a gente trabalhou em 2 grupos, com 2 módulos, 2 grupos separados, então, para dar oportunidade para os preceptores se adequarem aos horários. Usamos atividades práticas e usamos casos do próprio hospital, da realidade deles. É uma oportunidade também para discutir qual é o papel que a gente tem dentro da melhoria do próprio processo onde a gente está. Porque é fácil a gente dizer, não tem, não faz, não sei o quê. Mas é importante que a gente se aproprie de quais são as nossas responsabilidades, as nossas possibilidades para melhorar a assistência. Então, essa foi uma das estratégias para envolver esses médicos na segurança do paciente. E os residentes da medicina interna, nós tínhamos encontros mensais, usamos casos que a própria equipe trouxe, porque depois do primeiro encontro, a equipe começou a lembrar coisas que estavam acontecendo. Então, eles nos mandavam esses casos e a gente apropriava o conteúdo conforme o caso que eles nos mandavam. Também fizemos atividades práticas. Em ambos, a gente se baseou nos próprios slides sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, do currículo de segurança, que estão disponíveis, são free na internet. E aí a gente foi avaliar esses resultados. A forma como a gente tinha para avaliar naquele momento era resultado pré e pós. Então, o questionário que foi feito é um questionário que foi usado para avaliação do currículo de segurança pela Organização Mundial da Saúde. A gente fez uma tradução, não é uma tradução validada, não é uma tradução acadêmica, é uma tradução que era para uso interno, para a gente comparar. Foi usado o mesmo questionário antes da gente começar qual que é a atividade e depois. E aqui a gente vê, é um questionário que seleciona as respostas de 1 a 5. E aí a gente vê que nos preceptores, nessa primeira fase, que é a fase, o questionário que é de conhecimento, que avalia principalmente o módulo 1, né, o que é a segurança, a gente teve em quase todas as respostas mudança, né? A gente teve resultados significativos em cada uma das respostas, considerando todos os questionamentos que foram feitos hoje de manhã sobre essa validade do P. Mas era o que nós tínhamos, né? Então, e quando a gente foi ver os residentes da medicina interna, nós tivemos mudanças também. Só que como o número, o N dos residentes da medicina interna é muito pequeno, a gente acabou não fazendo esse tipo de análise estatística. Muito pequeno é 25 pessoas. Em relação a conhecimento de sistema, né, da complexidade do sistema e da segurança do sistema, nós tivemos menos avanços. Então, nós tivemos um item que é a pergunta se eu concordava ou não que o erro médico é muito comum. A gente deixou o erro médico mesmo, tá? Porque a gente queria que fosse apropriado para a prática para eles. E a gente viu, então, que esse conhecimento de que o sistema acaba importando no erro médico aumentou, né? A gente teve um valor de P alto. Mas a gente também teve resultados muito bons ou muito altos nas perguntas 1, que é muitos profissionais da saúde cometem erros, né? Se eu concordo com essa afirmação ou não. Então, tanto no pré-médico quanto no pré dos residentes, a concordância foi muito alta. E quase a mesma coisa acontece com a questão da frequência, né? Que cerca de 1 em cada 10 pacientes vai experimentar um evento adverso. Essa é uma pergunta que é uma referência da literatura que está lá no questionário de validação do currículo pela OMS. Quando a gente trabalha questionários, o questionário eles não são focados em habilidades, mas eles têm eles se apropriam mais dessa fase, né, do desenvolvimento da educação. Então, essa parte aqui é mais focada nas habilidades e a gente não teve quase avanço.
né? Então, só a questão do falar sobre erros, e o resto a gente não teve avanço do ponto de vista estatístico, embora os números sejam um pouquinho diferentes. Então, acho que eu posso passar, né? Mas é sobre falar sobre erros, eu sou capaz de interromper um procedimento que não é seguro, enfim, se eu posso falar com um colega que esse procedimento é inseguro ou não. E a questão das atitudes, nós tivemos, tanto no pré dos preceptores quanto dos residentes, índices muito altos de concordância, né? Então, a gente olhando aqui, que todo mundo concorda que eu vou valorizar as causas do incidente, que se eu aprender com os meus erros eu posso prevenir incidentes, que reconhecer e lidar com os meus erros é uma parte importante do meu trabalho, e que é importante que eu aprenda a melhor forma de reconhecer e lidar com os meus erros, parece que todo mundo só faz tudo certo. E todo mundo notifica, e todo mundo trabalha, e não é assim na prática. O que a gente conversou com as equipes quando a gente viu esse resultado? A gente sabe o que tem que fazer. Mas isso é diferente de fazer, porque é difícil fazer. É difícil saber que eu errei, é difícil aprender com os meus próprios erros. É muito mais fácil aprender com os erros dos outros. Mas com os da gente é difícil. Então, isso foi muito bom, porque tanto nos grupos de preceptores, quanto no grupo de residentes, a gente teve uma alta concordância de que isso é importante. E que a gente tem que achar, de fato, formas de modificar a atitude em si. Lembrando que esse questionário, que é usado pela OMS, ele não observa atitudes. Ele pergunta, né? Aqui eu trouxe só um comparativo só para mostrar como é que foram os resultados da própria validação do currículo pela OMS. Isso aqui é um pool de todos os hospitais que usaram esse mesmo tipo de questionário. Ele tem ainda um item 5, que a gente não usou, porque nós não usamos todo o currículo com os preceptores, então eu não trouxe. Mas eles tiveram mais ou menos o mesmo resultado que a gente, né? Eles tiveram um avanço na primeira fase do conhecimento, que é a segurança do paciente, tiveram diferença significativa nos mesmos itens que nós tivemos, e não tiveram no item 4, que é aquele último, aqui, ó. Isso aqui é muito parecido com o que a gente teve. Então, na verdade, a gente infere que os resultados deles foram muito parecidos conosco. A gente também tem análise estatística de comparação, mas não trouxe aqui para vocês. Não é só currículo médico que a Organização Mundial da Saúde publicou. Ela também publicou um currículo de segurança do paciente multiprofissional, uma edição multiprofissional. É muito parecida, quem já conhece e compara é muito parecida, tem algumas diferenças em relação à inserção dentro da prática, as experiências que são necessárias, eu acho, porque a gente tem que falar o coração das pessoas, não dá para a gente ser só teórico, né? Então, esse currículo, ele foi lançado em 2011, e esse ano ele foi traduzido para o português, e já está publicado em português. Então, essa é uma tradução já oficial do currículo, que foi feito pela doutora Vera Marra, do Rio. Esse currículo também foi avaliado, né? Essa aqui é a avaliação, foi feita em 2013, e eles testaram esse currículo em escolas de enfermagem, né, farmácia, enfim, também espalhados por todo as 5 regiões, para que isso tenha validade externa. Aí, quando eles foram avaliar esse currículo, eles fizeram de uma forma diferente. Eles fizeram, em vez da gente pôr média de resposta, de concordância, eles fizeram proporção de pessoas que no final, antes e no final do treinamento, respondiam 4 ou 5. A justificativa de ter sido mudado é que eles acham que a média, como a gente tinha feito na primeira validação, ela não era tão sensível às mudanças. E aí, quando a gente coloca os nossos dados comparados com o da Organização Mundial da Saúde, apesar da gente estar trabalhando com médicos numa parte, né, residência e preceptores, e multiprofissional na outra, a gente vê que a gente tinha resultados muito diferentes da avaliação multiprofissional. Então, aqui é só para ilustrar que a gente, quando a gente tira
o meio das respostas, né, que é isso, o que eles fizeram foi isso, é tirar quem era neutro e deixar só quem é 4 e 5, a gente tem resultados muito bons. Os resultados são meio redondos da residência médica, porque são menos questionários, né? A mesma coisa acontece quando a gente avalia a atitude. Então, na maior parte dos itens, a gente teve avanço. Uma coisa que preocupa a nós e preocupou a eles também é a questão de como a gente ensina a falar com alguém que não está preocupado com a segurança, né? Como é que a gente aborda alguém que não está preocupado com a segurança. A gente, na residência, a gente não teve avanço nenhum, na verdade, ficou pior. E nas outras, eles também não tiveram um avanço muito grande. Bom, mas não é fácil, né? Essa referência é uma referência sobre quais são os desafios e por que nós não conseguimos implantar. Porque, se a gente for pensar, esse currículo tem 8 anos. E as escolas têm muita dificuldade em implantar esses currículos. Então, isso é um artigo da British Medical Journal que fala sobre por que é difícil, o que as pessoas são entrevistas, são gestores que responderam essas perguntas e professores, por que eles achavam que era difícil incorporar o currículo de segurança ao redor do mundo. Eu deixei em aberto aqui 2 itens, né, que é a questão de ter uma questão de suporte, né, de legislação, e a questão da implementação do nível organizacional, né, de como a instituição dá suporte. Mas mais interessante, eu acho, é esse item que foi o mais votado, que é um treinamento insuficiente das pessoas que vão ensinar. Quando a gente vai ler os questionamentos, tem 2 questionamentos muito importantes. Um é esse. Sim, a gente tem que incorporar. Quem vai incorporar? Quem são essas pessoas que vão ensinar os nossos jovens médicos a usar as questões de segurança? Onde é que estão? Como que nós estamos preparando estas pessoas, estes médicos, que são os exemplos que os residentes seguem? Foi um desafio que eu vou conversar um pouquinho nas conclusões, nas lições aprendidas desse projeto. A outra questão que foi muito questionada é sobre fatores humanos. Será que nós estamos aptos a ensinar sobre fatores humanos? É um piloto, a gente fala de experiência, né? Na experiência que a gente teve, tanto com os preceptores, quanto com os residentes, quanto com os residentes da residência multiprofissional, o item que mais mexeu com as pessoas não foi trabalho em equipe, embora seja um item que é difícil de exercitar durante uma aula, foi fatores humanos. A percepção da falibilidade do pensamento, das decisões, da forma como a gente... a necessária humildade que a gente tem que ter para trabalhar com segurança do paciente, desacomodou muita gente. Foi muito bom. Sempre foi a aula mais interessante, as que as pessoas gostaram mais, foram as pessoas perceberem que aquilo ali era um desafio. Que o que a gente está falando de protocolo, não é um protocolo, é para isso que a gente está fazendo. Ajudou a colocar dentro da prática das pessoas o motivo pelo qual a gente diz que precisa fazer de um jeito ou do outro, ou marcar sítio cirúrgico. Então, só que a gente não tem preparação, né, nem nós, nem muitos sítios que testaram esse currículo para fazer isso. Alguns sítios chamaram psicólogos para trabalhar, enfim, teve várias soluções diferentes para trabalhar esse item específico, que é um item que dá muito sentido às outras coisas que a gente fala. Então, fatores humanos, eu não sei como é que está meu tempo. Bom, e agora, por fim, o que são os aprendizados, né? Nós temos fragilidades no tamanho da amostra, isso aqui não é um trabalho científico, é um piloto, é um piloto de operação, né? O desenho foi adaptado, então a gente pegou um desenho que adaptou desenhos de pós-graduação com desenhos do currículo de segurança, então isso pode ser questionado. Houve a melhora dos itens de conhecimento sobre segurança em todos os grupos, assim como demonstrado na literatura, é muito parecido. E nos itens relacionados à atitude a gente teve maior avanço, mas a gente também sabe que a real mudança de atitude depende de outras formas de avaliação. Uma coisa que é essencial que a gente notou é assim, precisa da liderança, do exemplo. Se os profissionais
professores da residência médica não acham que isso é importante, é muito difícil para o residente em formação dizer que precisa fazer um checklist cirúrgico se o cirurgião diz que não precisa. Então, precisa de muito empoderamento, não gosto muito dessa palavra, mas precisa que eles tenham muita convicção de que aquilo é o certo e que aquilo é bom. A gente também tem que, um dos aprendizados foi a necessidade de incorporar as práticas de segurança na atividade durante a formação. Muitos desses, tanto preceptores quanto residentes, não sabiam do que a gente estava falando no início. Então, é um sinal de que eles não foram expostos a esse assunto em nenhum momento durante a formação, ou não foram expostos da forma adequada ou de intensidade suficiente. E a gente teve que, muitas vezes, desfazer a confusão entre práticas seguras e estrutura e financiamento. A gente está falando de um hospital público muito grande, com dificuldades que todos os hospitais públicos grandes têm hoje em dia, né? Então, assim, uma coisa é a gente resolver os problemas do hospital, outra coisa é a gente fazer certo o que a gente tem que fazer. E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa apropriar os nossos residentes e os nossos preceptores. Nós temos que fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem. Então, não se justifica eu não prescrever uma medicação de uma forma legível, não se justifica eu não fazer um checklist de cirurgia segura, porque não se justifica. Isso é fazer certo, é usar a evidência, é fazer o melhor que a gente tem para fazer pelo paciente. Não tem justificativo. Então, o que eu queria mostrar para vocês e desacomodar vocês é que, assim, do meu ponto de vista, é possível e eu acho que é urgente. O meu contato está aqui, se qualquer pessoa quiser. Queríamos agradecer a doutora Helenara Ribas, pediria ao doutor Alfredo que entregasse a certificado de participação. E já chamaria de imediato o doutor Jorge Cury para continuar nosso fórum. Agradecer mais uma vez ao Conselho Federal de Medicina por excelente fórum e ao doutor Jorge Cury por coordenar a excelente Câmara que é essa segurança do paciente. Obrigado.